Vamos lá, rapaziada, fazer essa questãozinha aqui muito interessante sobre também período de um pêndulo, que ele fala o seguinte: um determinado pêndulo simples oscila com pequena amplitude em um dado local da superfície terrestre e seu período de oscilação é de 8 segundos. Reduzindo-se o comprimento desse pêndulo para 1/4 do comprimento original, sem alterar a sua localização, é correto afirmar que sua frequência em Hertz será de... moleque, então vamos lá, vamos passar aqui para a nossa tela de resolução. E isso aqui é um problema de pêndulo, né? Então, pêndulo nada mais é do que, deixa eu passar aqui, tá bom, um fio com o objeto na ponta e esse fio vai ser posto para oscilar. Então, ele vai ficar indo para um lado e para o outro o tempo inteiro. E o período é um tempo especial porque é o tempo que ele demora para ir e para voltar. Então, por exemplo, se ele demorar 2 segundos para ir e 2 segundos para voltar, o período é igual a 4 segundos. Na verdade, aqui na questão ele deu o período para a gente, né? Ele falou que o período original era de 8 segundos. Então, significa que ele demora 4 segundos para chegar até aqui, tá? E depois vai demorar mais 4 segundos para voltar à posição original. Então, isso que significa o período, tá? Só que ele falou o seguinte, olha, quando você tinha aí um comprimento L, esse período era de 8 segundos, tá? E aí, quando você reduz esse comprimento para L sobre 4, claro que esse período agora vai ser diferente, tá? Então, a gente precisa primeiro descobrir qual vai ser esse novo período para depois a gente pensar em termos de frequência. Tudo bem? Porque frequência é o inverso do período. E aí, qual é a formulazinha que a gente não pode esquecer do período de um pêndulo? O período de um pêndulo ele é igual a 2π raiz de L, que é o comprimento do fio, sobre a aceleração da gravidade. Tá? Claro que essa formulazinha não é tão comum, ela é esquisita, porque tem 2π, tem raiz, mas é isso que a gente vai pensar. E a gente poderia, em vez de fazer a coisa com a fórmula, a gente poderia fazer um truque aqui, né, que é aquela questão que eu repito sempre de diretamente inversamente proporcional, que é o seguinte: a primeira coisa que você anota aqui é que o período está de um lado da equação em cima e o comprimento do fio está do outro lado da equação em cima. Então, a primeira coisa que você nota aqui é que período e comprimento do fio são diretamente proporcionais. Quanto maior o comprimento do fio, óbvio, né? Mais tempo vai demorar para ele completar uma oscilação. Então, como o período está caindo, como o comprimento está diminuindo, porque ele passou aqui de L para L sobre 4, com certeza o meu período novo agora vai ter que ser menor do que 8, certo? Porque ele vai, obviamente, ser um valor menor, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui na nossa cabecinha. Comprimento e período diretamente proporcionais. Reduzir o comprimento, reduz o período. Agora, cuidado com a pegadinha do malandro, porque você poderia pensar, então o período vai se reduzir de 4 também? Não, por causa dessa maldita raiz aqui, tá? Na verdade, quando você colocar aqui o L sobre 4, o 4 está dentro da raiz. Então, quando você tirar essa raiz quadrada de 4, dá 2. Então, na verdade, o período ele vai cair pela metade e não sobre 4. Se essa raiz não existisse, se a fórmula fosse isso aqui, ó, 2π L sobre G, aí sim, se isso aqui caísse para L sobre 4, o período também cairia T sobre 4, mas por causa dessa raiz quadrada, eu tenho que tirar a raiz de 4, a raiz de 4 é 2, então o período vai cair pela metade. Então se o período original, deixa eu botar aqui numa cor bonitinha, se o período original ele é 8 segundos e vai cair pela metade, então o novo período vai ser de 4 segundos. Olha que bonito. Não precisa nem usar a fórmula 2 vezes, que é dar uma trabalheira. Se você souber fazer isso, você consegue já matar o período. E aí, moleza, porque eu sei que frequência é o inverso do período. Então, como o período agora caiu para 4, então a frequência vai ser exatamente um quarto de Hertz.
E aí temos resposta, arroba Deus. Temos resposta letra C. C de casa, C de coração. Show de bola? Então, se você fosse fazer isso, usando a fórmula mesmo, bonitinho, olha a trabalheira que daria. Você teria que colocar aqui o primeiro período, ó. 2π raiz de L sobre G. Aí depois você ia calcular um novo período, que aí seria com L sobre 4 sobre G. Dividir uma equação pela outra para você poder achar isso aqui. Mas só eu pensando nessa questão do diretamente inversamente proporcional, eu já consigo descobrir primeiro quanto que o comprimento diminuiu e o período também vai diminuir, e a segunda coisa é de quanto vai diminuir sem precisar fazer essa coisa triste aqui. Tudo bem? Claro que numa discursiva você tem que fazer isso, senão o seu professor não vai te dar ponto, mas numa múltipla escolha a gente consegue fazer esse truque, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, um grande beijo, tchau, tchau.